Atenção, ouvinte, para você que curte o kartismo, o esporte a motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Kartbus. Que demais, podcast Kartbus começando. Eu sou Bruno Scarin e essa é a edição de número 105. Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. Você já ouviu as 3 primeiras edições da temporada 2020 do nosso podcast? A edição 102, que fala sobre preparação e planejamento e objetivos da sua temporada. Segunda edição, que fala sobre técnicas e dicas de pilotagem, que é a edição 103. A edição 104, que fala sobre preparação e condicionamento físico, para você estar estável e saudável dentro da pista. E essa edição, que é uma edição muito especial para nós, uma edição que a gente estava querendo gravar há muito tempo e a gente conseguiu, sobre psicologia no esporte, tudo que rola na nossa mente quando a gente está pilotando, quando a gente está praticando esse nosso esporte querido. Então, fica atento porque tem muito conteúdo bacana. Se você é nosso apoiador, muitíssimo obrigado por contribuir com esse projeto, mantendo a gasolina em dia aqui nos nossos motores. Se você ainda não é, por favor, entra lá em kartbus.com.br/paddock e participe, esteja mais envolvido com o nosso projeto aqui, contribua mensalmente com a gente lá. A partir de R$15 você consegue contribuir. É mais barato que aquele Gatorade, aquela coxinha no cartódromo. Então, dessa forma você contribui com o nosso projeto, mantendo ele vivo. Vamos pra pauta, não quero nem mais falar porque essa aqui tá um petardo. Aproveitem. Muito bem, senhor Rei Valério, como é que vai? Fala, Brunão, beleza? Graças a Deus, tudo ótimo. E aí, mais um podcast? Mais um, fechando a trilogia em 4 sensacionais, né? Porque tá de praxe isso agora, né? As trilogias têm 4 edições agora de filme, né? Tem essas paradas. Enfim, estamos fechando hoje. E convidado especialíssimo, né? Um profissional de uma área aqui que a gente queria trazer há anos. Acho que desde que a gente começou o Kartbus, a gente fala em trazer um psicólogo, alguém que sabe lidar com essa ciência da mente, do ser humano, do psique e de tudo que está dentro da nossa mente, do nosso intelecto. E hoje a gente convidou aqui e temos a honra de apresentar para quem nos ouve, Daniel Bartolomeu. Bem-vindo aí, Daniel. Pô, prazerzão estar aqui hoje, Bruno. Pô, prazerzão aí. Pô, demais. Feliz demais de poder estar aqui com vocês. Para mim que é um prazer, pelo amor de Deus. Fico muito feliz de poder estar dividindo o espaço. O gostoso da vida é a gente poder dividir, né? Então, que bom que a gente consegue ter esses espaços de aprendizagem assim, cara. Isso só enriquece a vida da gente. Acho que podcast é uma delícia, cara. É uma forma divertida, né? De aprender conteúdo legal. Então, parabéns pela iniciativa de vocês aí. É super pioneira a iniciativa de vocês aí no kart, né? Parabéns mesmo de verdade. E eu que te agradeço, cara. É um prazerzão poder estar aqui com vocês. Legal, muito bom. O Daniel, a gente conversou com o Marcelo Conte na edição passada dessa série que a gente está fazendo. E o Marcelo comentou de um parceiro dele, que é o Daniel. Então fizemos aí a ponte. E o Daniel tá para conversar aqui com a gente hoje um pouquinho, para a gente falar um pouquinho, né, da psicologia por trás do esporte, como é que a gente pode tratar e olhar para esse tema, quem sabe até potencializar nossos resultados no kart, né? O Daniel, mas para quem não te conhece e para nós aqui da bancada, né, se apresenta aí, dá um pouco do teu currículo, o que você faz, como é que você atua dentro da área. Eu sei que você tem um currículo bem extenso aí, mas manda bala. Pô, legal. Então, na verdade, assim, o Marcelo, né? O Marcelo é um tremendo amigo, a gente já é amigo há muitos anos já, né? A gente lutava jiu-jitsu junto, né? Então, há muitos anos atrás a gente já
já se conhece já, e acho que tive muita felicidade assim, de poder fazer um monte de coisa junto com ele, né? Além de ser um profissional sensacional, é um tremendo amigo, e acho que essas são as coisas boas que a gente traz da vida, as pessoas legais que a gente encontra na vida, né? Isso é o legal. E, cara, assim, na verdade, bom, falar da gente mesmo é um negócio meio esquisito, mas enfim, né? Já que nós vamos para as formalidades, vamos para as formalidades. Isso, pode falar, fica à vontade. Sou psicólogo, né? Psicólogo de formação, né? Psicólogo de formação, eu tenho mestrado, doutorado, né? Dentro da área de avaliação psicológica, né? Pós-doutorado meu dentro da área da psicologia do esporte, né? Eu fiz o meu pós-doc dentro do esporte, ali trabalhando com personalidade, transtorno de personalidade em atletas, né? Eu trabalhei muito tempo com atleta de jiu-jitsu, né? Que é sempre foi, acho que onde eu mais me empenhei, assim, dentro dessa área do esporte. Eu trabalhei com atletas de tênis, de futebol. Kart, já tive alunos meus já, né? Que já trabalharam com pilotos de kart e tal, e foi aí que eu me inteirei do mundo do kart, né? E a gente trabalhou um tempo ali próximo dessa galera aí, né? Pelas vias de alunos meus ali. Então, poxa, para mim é muito legal, assim, né? Eu já orientei, já mestrado, doutorado, né, dentro dessa área já, né, dentro da psicologia também já, e saí, né, dessas orientações aí hoje em dia. Eu ainda dou aula, né, sempre dei aula na minha vida inteira, mas a gente tem uma rede de consultórios, na verdade, assim, né, a gente tem um instituto, né, de psicologia, que é o Nexo, Instituto de Psicologia Aplicada. Na verdade, o instituto ele é relativamente novo, né, mas a gente já existe já como em ideia há muitos anos e em práticas também, né? Eu tenho um consultório em São Paulo, então eu estou sempre ali em São Paulo. Tudo começou lá em São Paulo, né? E depois a gente começou a estender, né, esses trabalhos, a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção. A gente queria ajudar, acho que a missão da gente ali era querer ajudar muita gente. A gente tinha esse problema. A gente tinha o limite do horário. A gente falava, cara, não tinha mais agenda para marcar pessoas, graças a Deus, né, que bom. E aí a gente olhava e falava, cara, mas tem muita gente que precisa, muita gente ainda que a gente queria ajudar. E a gente é meio, óbvio, acho que todo mundo que estuda muito alguma coisa, né, você fica meio toque, assim, na tua área, né, você fica meio, cara, eu quero fazer aquilo muito certinho, né, você quer fazer aquilo daquele jeito, então você sabe mais ou menos um trabalho que funciona, que você já tem testado na prática, tem visto eficiência, você fala, cara, eu gostaria de pessoas que fizessem dessa forma. Como a gente sempre formou pessoas, então, cara, foi dali que foi juntando uma coisa com a outra que a gente foi criar o Instituto, que é um instituto de trabalho, de pesquisa também, né? A gente pesquisa na área, a gente atende muita gente, então acho que isso foi o legal, de poder atender muita gente, né? Que sempre foi o objetivo da gente. Eu acho que, cara, gente ajudando gente, né? Ter muitas pessoas fazendo bem umas para as outras. A gente acredita muito nisso, cara. Fazer o bem pro ser humano. Acho que essa é a pegada. Nossa missão, eu acho, é fazer o bem, sabe? E eu fico muito feliz com essa ideia. Então, e aí começou a crescer, né? Então, hoje a gente já tem 2 unidades lá em Americana, a gente tem um embriãozinho aqui em Jundiaí já, né? Uma clínica menorzinha que agora está começando a crescer, a ficar grandona aqui, já temos já os planejamentos de ampliação, está com o projeto de desenvolvimento, de ampliação dela, e a clínica de São Paulo continua lá. Então, a gente foi crescendo, né? Estamos crescendo aí, graças a Deus a coisa tá se multiplicando. Como eu falei, a mania de fazer o bem, acho que isso é legal. Eu fico muito feliz com esse projeto, cara, é bacana quando a gente está envolvido com coisas que a gente curte, né? Que, puta, foi um projeto de coração, assim, foi crescendo e graças a Deus a gente hoje ajuda muita gente. Cara, a gente faz milhares de atendimentos por mês, é muita gente, graças a Deus que a gente tá ali, e as pessoas profissionais que trabalham com a gente nessa mesma pegada, é gente do bem querendo fazer o bem, e que, óbvio, trabalha como a gente sente que é certo trabalhar. Acho que isso que é o principal, é o toque que eu te falei. Então a gente tem uma oportunidade de ensinar, treinar uma galera, né, que está unida no mesmo objetivo, que tem a mesma pegada humana, né, de vida. Isso é legal. Legal. Enfim, falei demais. Não, ótimo. Já Desculpa deu aí, cara. Vamos entrar dentro do tema. Você comentou que fez um pós-doc sobre transtorno de personalidade no esporte, certo? Eu não sei se é a mesma linha do exemplo que eu vou dar, mas você pode nos explicar. Por exemplo, no kart a gente percebe, eu não sei se eu posso chamar assim, tá? Talvez algum tipo de transtorno quando o cidadão coloca o capacete e acha que ele virou um... Sei lá o que ele virou. Eu ia falar um piloto de Fórmula 1, mas não é nem isso, porque o piloto de Fórmula 1, na sua grande maioria, sabe o que está fazendo quando coloca o capacete.
Mas a gente percebe que tem alguns caras, cara, que saiu do controle totalmente, assim, né? E chegando até a causar acidentes mesmo, de forma proposital, e sai pra porrada e perde o controle totalmente, né? Como é que a gente consegue explicar um negócio desse, cara? Porque, assim, é óbvio, né? Você tá num esporte de altíssima adrenalina, né? De altíssima concentração, né? Mas o sangue tá fervendo ali, né? Você mexe muito com a emoção, né? Mexe muito com, sei lá, com o prazer, né? Então, eu acho que tudo isso são coisas que estimulam, né? Mas o que leva o piloto a perder totalmente o controle da ação? Putz, Bruno, qual que eu acho que é a questão, cara, né? Eu acho que há uns anos atrás, bons anos atrás, né? Eu participei de alguns trabalhos, né, sobre psicologia do trânsito, né? Então, o meu ramo de pesquisa preferido, assim, né? Eu já pesquisei outras coisas já na minha vida, né? Mas meu ramo de pesquisa preferido sempre foi personalidade, relações interpessoais e emoções. Sempre foram esses 3 grandes nichos, né? Eu sou especialista em leitura de emoção facial e tal, então é um tema que me interessa bastante, assim, né? Então, inclusive tem muito estudo interessante, né? Com atletas e com essas questões aí. Então, o que eu acho que rola, né? De uma maneira geral, a questão, eu estou falando do trânsito, porque eu dei o exemplo do artigo que a gente publicou uns anos atrás com o trânsito. Eu publiquei um artigo sobre a questão de comportamentos de risco no trânsito e a relação disso com personalidade, né? Uhum. E tem ali alguns comportamentos típicos ali que apareceram, ali algumas violações, por exemplo, no trânsito, que elas são mais típicas de certos perfis, né? Enquanto que outras são mais típicas de outros perfis. Mas o que acontece, né? Via de regra, um fator que predispõe o cara a fazer coisas desse tipo é uma coisa que a gente chama neuroticismo. Neuroticismo é um fator, é uma característica de personalidade, né, que está associada com instabilidade emocional. Então, o que o neuroticismo prevê? Prevê um cara que é altamente instável, ele é muito vulnerável, emotivo para tudo, então ele sente muito as emoções e aquilo cria nele vulnerabilidade muito alta. Então, o que acaba acontecendo? Esse cara, ele fica muito mais suscetível a pequenas estimulações. Pequenas estimulações acontecem, já dão um estouro dentro dele, entende mais ou menos assim, e aquilo, né, aquele monte de emoção, mobiliza um monte de emoção que ele precisa lidar com aquilo naquela hora. Sim. Se muitas vezes o cara não tem tantos recursos para lidar, ele externaliza, ele vai direcionar aquilo de alguma forma. Eu acho que esse é que é o grande X da questão. Muitas vezes o que você está observando aí tem a ver em parte, eventualmente, com essa característica, talvez, né? Eu acho que é uma coisa a se investigar. Eu nunca li nenhum artigo assim de tipo características de personalidade de atletas de kart, mas talvez fosse uma coisa que eu investigaria. Para você produzir uma explosão desse tipo, tem algumas características de personalidade, né, que estão associadas a isso. Eventualmente o neuroticismo, né, dentre outras. Por exemplo, uma tendência eventualmente até mais antissocial. Porque você quer um exemplo? No artigo que a gente fez lá sobre atletas, né, comparando lá características de personalidade, na verdade não é transtorno, né, mas são tendências de personalidade dentro dos transtornos. Então, por que tendências? Porque o transtorno depende de outras questões para a gente qualificar ele, né, para dizer se aquilo é patológico ou não, o nível daquilo é patológico ou não, a gente depende de outras coisas para qualificar ele. Mas então, pega, por exemplo, uma característica antissocial. Então, o cara que quer violar o direito dos outros, quer fazer mal para o outro deliberadamente, quer quebrar, quer bater nas pessoas, né? Quer persuadir o outro, quer manipular, coisas do gênero, né? Então, esse cara antissocial, esse cara é gozado. No estudo que a gente fez, eu nem lembro agora que revista que ele está, mas do estudo que a gente fez, cara, tendência antissocial, os atletas que a gente pesquisou de alto desempenho, eles tinham mais tendência antissocial, por exemplo, do que pacientes psiquiátricos. Então, se você comparar o cara com um paciente psiquiátrico internado no hospital, ou com não pacientes também, né, que a gente fez 2 grupos de controle ali, então, se você comparasse as tendências de personalidade antissocial dele, dava muito mais. E isso foi uma coisa que chamou muito a atenção da gente, assim. Porque, cara, quer dizer, o atleta, ele tem mais tendência antissocial até do que um paciente psiquiátrico, um paciente internado no hospital. Então pensa assim, cara, quer dizer, existe alguma coisa ali, né, nessa coisa o nível de tendência antissocial do cara, que realmente é muito intenso, e que eventualmente o esporte proporciona um âmbito ali favorável para que ele expresse aquilo, e tem muita pesquisa sobre isso também, do quanto o esporte favorece, né,
o depósito da agressividade da pessoa. São formas socialmente aceitas de eu depositar agressividade. Eu dei o exemplo do trânsito, porque no trânsito não é tão diferente, né? Tipo, a gente tá ali dentro do nosso carro, aquilo tem muita censura ali, né? A gente tá num ambiente controlado, ou razoavelmente controlado. O cara passa pela gente, faz alguma abobrinha ali, né? Dá ali uma paulada, acerta alguma coisa por ali, a gente xinga daqui de dentro, porque a gente pode xingar, né? A gente pode expressar toda a nossa raiva. Então, tem a ver com ter um ambiente propício para aquilo. Quando um cara tá, sei lá, um jogador de futebol faz uma falta ou coisas do gênero, veja, ele tá expressando a agressividade dele dentro de um contexto em que é razoavelmente aceito aquilo ali. Ele pode expressar, ele não vai ser preso por aquilo, ele não vai, entendeu? O máximo é uma puniçãozinha, ficar no banco. Então, o carro, acho que o carro, né, sintetizando as duas coisas, eu acho que o carro e o ambiente esportivo da adrenalina e da corrida e tal, que nem você mesmo enfatizou, ele já funciona como um gatilho, né? O cara já tá mais ativado, já tá mais agressivo. Se você pegar um cara que já é um atleta de ponta e que eventualmente tenha já essas características de personalidade realmente desenvolvidas, como eu acabei de falar aí, putz, aí você soma a fome com a vontade de comer, né? Você tem um ambiente propício, tem um cara muito agressivo que tá usando o esporte como uma válvula de escape para a vida dele, pronto, vai tudo ali. Tanto que qual o atleta que se estudava antigamente, né, que se chamava de perfil iceberg, né, que era o cara que tinha melhor desempenho. Tem muito questionamento sobre esse perfil hoje em dia, mas eles falam qual o perfil de alto rendimento, né, no esporte. É um pouco do oposto. É o cara que tem mais controle emocional. Não é o cara que é descontrolado, o cara que tem muito neuroticismo. Não é esse cara. É o cara que tem controle, é o oposto dele. É o cara que tem um controle emocional maior. Tem frieza, né? O cara até frio ali. Ele sente o negócio, ele consegue segurar e manter a linha dele, entendeu? Não se perde na provocação do outro, não se perde numa fechada que ele vai levar, coisas assim. Sim. Isso é característica de personalidade. Enfim, acho que é essa interação de fatores que pega, né? E é legal de ter controle sobre essas coisas quando a gente corre, por exemplo. Você tem estratégia, óbvio. Quer dizer que só o cara que é assim vai ser desempenho? Não. Você tem estratégia para controlar, para te ensinar a controlar tudo isso, né? Para lidar melhor com esse contexto, né? Tudo é estratégia, né? Na real, tudo é estratégia, tudo é trabalhável, né? Legal. Essa é um pouco a ideia. Legal. É engraçado você falar isso, de que, por exemplo, o esporte ele te dá, em alguns momentos, algumas liberdades para você expressar isso, né? Mas o kart, cara, eu vejo o kart como um esporte super introspectivo, assim, certo, Rei? Principalmente quando você tá dentro da pista, né? Quando você tá fora da pista, não. Você depende ali de uma equipe, né? Você tá com... Que nem as corridas de longa duração que estão bem famosas hoje, Daniel. Que você tem lá corridas de 12 horas, né? Que você tem uma equipe, né? Então você tá sempre interagindo com o teu time ali e tal. Mas no fundo, quando você tá dentro do kart lá, é algo que que você precisa estar... É algo que se torna mais introspectivo, assim, porque você tá lá, você precisa estar super concentrado e tal. Por exemplo, quando você fala de uma pessoa que tem uma personalidade um pouquinho mais fria, com uma pessoa que é mais explosiva, o fato dela estar num ambiente que faz com que ela se force, talvez, a se autocontrolar mais, mesmo assim, essas explosões acontecem. Porque assim, por exemplo, eu sinto que o kart é um ambiente que você é forçado a se concentrar, senão você não consegue fazer nada. Eu conheço gente que nem você falou, super fria, e eu conheço gente que é super explosiva. É óbvio que esse super explosivo acontece exatamente o que você falou, às vezes ele não consegue se controlar tanto, mas o fato do esporte te forçar a fazer isso, não dá pra gente tentar utilizar essa questão de uma particularidade do esporte pra sei lá, melhorar nessa questão, por exemplo, pra se policiar mais, talvez, ou pra se autocontrolar mesmo. Você diz usando o próprio esporte como um recurso de ensinar o cara uma experiência de se controlar, né? Exatamente isso. É completamente possível, cara. Olha, as pessoas precisavam atinar mais para isso, assim, na minha opinião. Esporte, saúde de modo geral, toda atitude que te gera saúde, toda atitude, e isso é um ponto, você tocou num ponto que é bem intenso, assim, ó. Você quer uma outra tendência no nosso estudo lá que apareceu? Tendência ao perfeccionismo, a ser mais detalhista, assim, né? Uhum. Então, o cara ser mais rígido, estoque, assim, sabe? Perfeccionista. Então, o atleta ele tem uma tendência
a ser perfeccionista quase que no mesmo nível de um paciente psiquiátrico, pra você ter ideia. Nos níveis que a gente foi estimando ali, né? Óbvio, não é um estudo com grupo controlado, ele é um estudo correlacional, tem uma série de limites, né, alcances de informação aí, óbvio que tem, né? Tá. Não é um estudo de causa e efeito, óbvio que ele não é. Mas ele é um estudo que ele começa a lançar uma luz a respeito dessas características. Não tinha, na época que a gente publicou esse artigo, não tinha muito ainda artigo publicado sobre esse assunto. No Brasil, praticamente nada, né? Fora do país, falando sobre transtornos, né? Abordando a coisa na linha dos transtornos, né? Fora do país tinham pouquíssimos, na verdade. Então, por isso que a gente motivou na época a fazer esse estudo. Então, o que acaba acontecendo? O cara é muito rígido. Então, o cara tem um hábito daquilo. Eu vou falar da rigidez nos dois extremos dela, né? No extremo doentio, ruim, e no extremo que você está colocando como mais saudável. Tenta entender assim, cara. De uma maneira geral, existe um hábito de vida saudável para o cara que é atleta e mesmo para o cara que não é atleta, mas para um cara que poderia adotar uma postura de vida, usando certos recursos como um direcionamento de algumas necessidades dele e de algumas emoções dele. Então, quando eu penso, por exemplo, em agressividade ou em ansiedade, por exemplo, cara, a ansiedade veja, sem ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Você não levanta da cama de manhã sem ansiedade, correto? Então, a gente fala que é um comportamento respondente, né? Porque, sim, ele é automático do teu organismo. Então, de uma maneira geral, o que acaba acontecendo? O cara que é muito ansioso, ele tem uma exacerbação da ansiedade. Aquela ansiedade, eu costumo dar um exemplo para os meus pacientes que eu falo que assim, pense em ansiedade como, entre aspas, uma energia livre em você. Você tem muita energia, muito acelerado. Ansiedade é toda a resposta fisiológica que está te preparando o teu organismo para fugir ou se defender de alguma coisa. Agora, imagina o que é patológico na ansiedade. É quando ela não tem foco. Então, veja, você começa a pegar qualquer pequena coisinha, pequeno detalhezinho, e você pegar naquele detalhezinho para falar, nossa, isso aqui dá um valor enorme para aquilo. Aquilo ativa o circuito de defesa do teu organismo todo o teu organismo fica em alerta, adrenalina alta pra caramba, e não tem nada acontecendo. Você olha assim, tipo, ok, é um cachorrinho, o cara tá morrendo de medo, um cachorrinho de 10 centímetros que o cara tá morrendo de medo. Entendeu? Coisas assim. Então, o que acaba acontecendo? Isso é quando a ansiedade começa a ficar patológica. Ela começa a se associar, se condicionar a outras coisas no seu ambiente. Ela começa a te gerar problemas. Como é que é uma das saídas que você tem para lidar, por exemplo, com ela? Uma das saídas é, cara, assim, o cara que é muito ansioso, sobretudo, cara, ele tem que direcionar aquela ansiedade numa coisa produtiva. Tá aí o esporte que eu estava falando para ti agora, que cria o contexto para isso. Imagina o kart, então. Cara, adrenalina altíssima o tempo inteiro. Isso vai provocar adrenalina em você. Quando eu estou, sei lá, lutando jiu-jitsu, né? Eu sou atleta de jiu-jitsu, né? Faixa preta também há muitos anos já. Então, veja, o que acaba acontecendo? Quando eu vou lutar, cara, eu não estou pensando em nada. Eu estou em perigo. O cara vai me bater, cara. Se eu não me defender, é simples assim. Tipo, o outro cara entrou com você e ele vai apertar seu pescoço até você quase apagar. Se você não bater e não se render, ele vai te apagar. É simples assim. Isso te coloca em perigo real. Total. Então o teu sistema entende que é um perigo real e ele entra nesse sistema. Só que quando eu vou ali, eu faço aquilo e aquilo é recreativo, repara? Eu direciono, adrenalina bombando e aquilo sai de mim. Então eu deixo a minha ansiedade, eu consigo condicionar a minha ansiedade a se manifestar e ter aquele excesso ali dentro, a deixar ali dentro. O esporte é semelhante. Então é uma forma de você eventualmente direcionar um pouco dessa tua ansiedade de uma maneira saudável para você. Então com certeza, kart, ainda mais o kart, que vai te provocar uma adrenalina violenta, eu acho que, cara, ele tem um papel, como eu falei, eu não conheço um artigo que trate sobre esse ponto, mas eu conheço muitos artigos que falam do papel da atividade física de modo geral nos transtornos de ansiedade. E eu vou até explicar mais para você sobre isso, até do ponto de vista fisiológico, qual o papel que isso tem. Mas repara, quando você... então, veja, o esporte ele vai proporcionar, obviamente, um contexto muito favorável para a pessoa direcionar, canalizar a ansiedade dela. Então, sim, eu acho que ela tem um papel literalmente terapêutico para a pessoa. Sim. Óbvio, não é o único processo terapêutico nesse sentido, mas é um dos hábitos saudáveis na vida da pessoa. Cara, hábito saudável envolve alimentação, hábito saudável envolve atividade física, hábito saudável envolve você se autoconhecer. Autoconhecer. Cara, isso que você está falando... isso que você está falando... A base de tudo isso é autoconhecimento. Sabe assim? Você não sabe quem você é, não sabe como você está usando o teu corpo, teus recursos, tua ansiedade, você não sabe o que você está fazendo com ela, você não tem controle nenhum sobre ela. Então, autoconhecimento é a base para isso, sabe? Isso que você está falando é muito louco, porque, de certa forma, isso esse lance de usar o kart como
uma válvula de escape, uma terapia, cara, isso faz eco com muitos pilotos, velho. Principalmente a pilotada amadora, né? Que é onde a gente tá mais inserido, né? Uma galera mais da nossa idade, 30... Dos 30 pra cima, né, Rei? Que se encontram nos kartódromos aí e vão pra relaxar mesmo, cara. Eu já não... Cara, eu já fui várias vezes, assim, incontáveis vezes que eu já saí do trabalho pra... literalmente estressado e parei num kartódromo, cara, pra aliviar a tensão mesmo, bicho. E isso... Eu conheço muita gente que faz isso, muita, tipo, de gente que foi... Que começou a fazer isso pra não morrer do coração, cara. Foi receitado pelo médico, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é muito louco, isso faz muito sentido pra nós, assim. Como fica tudo isso que você falou no caso de um esporte individual? Existe uma diferença, porque, por exemplo, eu tenho a impressão de que num esporte individual, como por exemplo o automobilismo ou tênis e tudo mais, o próprio atleta se cobra mais, ou seja, quando ele não consegue o resultado favorável, ele fica pior, ele quer às vezes até mesmo culpar outros fatores externos à sua baixa performance, né? E como é isso? Existe uma diferença? Vocês chegaram a analisar isso? Quando o esporte é coletivo, é menos, digamos, a pessoa se cobra menos dos resultados, no individual ele cobra mais? Como funciona isso? E essa questão da ansiedade também? Putz, sabe o que é? Assim, ó, eu acho que não é uma relação que se estabelece, né? Não é uma relação. Eu acho que, para mim, a questão está muito mais baixa, assim, está muito mais nas características pessoais que cada um tem, personalidade. Para mim, a resposta de grande parte disso está lá. Porque, veja, o que leva, para mim, a pergunta é antes dessa, assim, ó, o que leva um cara a escolher um esporte individual e não um esporte coletivo? Entendeu? Veja, o cara escolheu o esporte, ele fez a escolha certa, cara. Ele colocou um hábito de vida, um hábito na vida dele que vai ajudar o cara a ter saúde, ponto. Saúde fisiológica e, consequentemente, saúde mental. Então, a atividade física ela tem esse poder, né, de trabalhar nessa interface. Aí ele, veja lá, na hora de ele escolheu uma atividade individual e não uma atividade de grupo. Então, as características de personalidade das pessoas que estão em atividades individuais também são diferentes. Qual é um principal eixo? A gente estudou isso também há uns anos atrás e tem bastante literatura sobre isso. Mas, por exemplo, o nível de socialização. O nível de socialização das pessoas, né, a socialização como uma característica de personalidade, de pessoas que escolhem um esporte individual, ela tende a ser menor do que das pessoas que escolhem um esporte coletivo. Isso que me sinaliza de cara, assim, ó, que já é um estilo do cara, por exemplo, não eventualmente não buscar. Ele não tem tanto aquela habilidade, ele não gosta tanto de estar perto das pessoas. Ele não é tão sociável. Então, eu não curto tanto, eu não tenho tanta necessidade de estar perto do outro, de me relacionar o tempo inteiro, de ficar procurando o outro. Então, esse cara já tem uma tendência a lidar com as coisas de maneira solitária, de maneira mais sozinha, eventualmente ali, né? Ele já tem essa tendência a fazer isso. Então, como o cara já vai fazer isso, ele já vai buscar fazer, sei lá, um esporte individual, porque ele já é assim. Então, a relação dele com a ansiedade, frequentemente o cara também vai ter outros tipos de válvula de escape que não o relacionamento. E aí, cara, o que eu vou te dizer? É óbvio que isso tem a ver com personalidade, né? Como vocês estão falando, putz, kart é um esporte mais introspectivo e tal. Eu acho que ele talvez, pelo que até o Bruno estava colocando, de novo, eu não sou um profundo conhecedor do kart, mas se você está o tempo inteiro em contato com a galera do cockpit, eu não sei se exatamente o cara não gosta do contexto social. Eu não sei se ele escolhe esse esporte individual por não gostar de muito contato pessoal. Talvez sejam outros motivadores que levem literalmente o cara para o kart. Eu acho que esse que é o ponto. Talvez sejam outro rol de características que levem o cara para lá. E acho que é uma coisa que vale pensar, vale estudar, né? O que eu vou te dizer assim, eventualmente, se o cara é mais solitáriozão, tem esse perfilzão, cara, a coisa da ansiedade tem muito a ver com como, de novo, é como ele está usando. Ele não vai usar as relações interpessoais para isso. Então ele vai ter que procurar outras válvulas de escape que transitem no nível individual para ele poder descarregar isso, né? Eu acho que essa que é a questão. Outras são coisas assim, são atividades e outras coisas que ele vai ter que, olha, cara, sei lá, eu vou ouvir música. Para um cara que é mais assim, sei lá, é ouvir música, é correr, o cara fica quietinho, em silêncio, ou o cara que dirige, né? Que vocês pilotam kart para isso daí. Tem o cara que dirige, gosta de sentar, dirigir, viajar. Então, o cara senta e vai viajar de carro, entendeu?
aquilo pro cara é terapêutico, alivia a ansiedade dele. São coisas do gênero. Né? O cara bota aquele momento que ele entra no carro dele, bota aquele som e ele sozinho, aquilo lava a alma do cara. Então, sabe, o cara busca outros tipos de atividade. Né? Ele quer o canto dele, a leitura dele, eventualmente. O cara que é mais introspectivo, ele vai tentar buscar alívio de ansiedade em outras coisas de outras naturezas. Né? Eu acho que o importante é ele saber identificar esse perfil, como eu falei, autoconhecimento é o padrão ouro. Né? Se o cara consegue saber quem ele é, se autoconhecer bem, ele consegue buscar boas saídas, boas alternativas para a vida dele. Né? O cara que é mais orientado para o esporte coletivo, o cara que gosta de socialização, ele também vai usar o relacionamento como uma válvula de escape. Então ele ele conversa com um amigo, ele desabafa com um amigo, ele tá meio mal, ele senta com um amigo e desabafa. Né? Ou às vezes até agride. Né? Então tá lá, briga com o amigo, descarrega ali no outro ali e já era, entendeu? Coisas assim. Entendeu? Então, acho que o jeito que essas pessoas têm de lidar com o mesmo processo é diferente. Esse que eu acho que é o ponto, entendeu? No nível da atividade mesmo, eles vão escolher atividades diferentes. É muito por aí que a coisa caminha, eu acho. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas acho que é um pouco por aí. O Daniel, você comentou, por exemplo, no jiu-jitsu, né? Às vezes o cara tá no teu pescoço lá, se você não bater no braço dele, ele não larga, você apaga, né? O que leva? No kart tem mais ou menos isso também, né? Você vai disputar uma freada, você vai ali até o limite, né? Quem aliviar antes, dança. E é o tempo todo assim, né? Ou seja, é uma busca por perfeição que já te deixa tenso. É uma busca por não errar na hora de fazer uma ultrapassagem, que também te deixa altamente tenso. Então, assim, por exemplo, se você tá nas primeiras posições, né, disputando posição e tal, é outro nível de tensão, né? Ou seja, a gente tem vários momentos, milhares de tomadas de decisão ali a todo instante, né? O que leva, por exemplo, o atleta a ir até as últimas consequências, assim, por exemplo, vocês, no caso do jiu-jitsu, até no limite do apagar ali, né, pra ver se o cara desiste, pra tentar um golpe diferente. A gente no kart é no limite da curva, sabe? É no limite da resistência física em provas de longa duração, né? Isso é traço de personalidade, isso sei lá, é algo que o esporte vai aguçando e você nem percebe, mas já tá fazendo. E como que a gente pode controlar esse tipo de coisa? Legal a pergunta. Eu acho que assim, o que tem, né? Eu já acho que não é tanto. Eu acho que tem personalidade envolvida em tudo isso, né? Ela é um grande gerenciador da nossa conduta. Mas veja, quando você chega lá na ponta, né? O cara que tá ali numa disputa de bola, ou o cara que tá numa disputa de um golpe, de uma posição, né? Veja, eu acho que, ou mesmo ali numa disputa, numa freada na curva ali, né? Que o cara vai levar até as últimas consequências, vai dar um toque no outro, né? Se for preciso e coisas assim. Essas são formas, às vezes, do cara expressar a agressividade dele, né? Eu acho que naquele momento, uma série de variáveis entra em questão. Mas eu acho que a questão da adrenalina que você está falando, né? Do momento que o cara está, o nível de raiva, medo. Então, você tem outras emoções que estão envolvidas naquele contexto, naquele momento, que vão fazer o cara gerar vulnerabilidade no cara. Vai falar, opa, o cara vai mais para cá ou mais para lá, vai nortear o curso de ação dele. Então, veja, porque eu acho que pegar as emoções é legal. Porque tem pessoas que são mais propensas assim, a vivenciar a raiva, descontar a raiva no kart. Então esse é o cara que você vai entrar com cachorro louco assim na pista, entendeu? Fechando todo mundo, disputando cada curva, cada milímetro, entendeu? Ele vai bater, continuar e beleza. Tem a ver com personalidade, mas tem a ver com o estilo emocional do cara também. O cara, ele vivencia muita raiva o tempo inteiro, ele usa aquilo como recurso de descontar a raiva dele. Ele não dosou tanto o medo ali. Então tem amigos nossos lá, por exemplo. Cara, tem amigos nossos lá que, cara, cara, a adrenalina lá bate, neguinho, cara, é cachorro louco, ele vai pra cima de você o tempo inteiro, te ataca o tempo inteiro. Não importa o que você faça com ele, tá te atacando, entendeu? Tem a pessoal lá no jiu-jitsu que é assim, tanto quanto aí no kart, é isso. Por exemplo, tanto quanto tem outro que é mais medroso. E qual que é a característica do medo, né? Como eu falei, do nível do medo nessa hora, o papel do medo. Medo vai te ajudar a dosar. Então, quanto que você vai frear e segurar? Então, o medo ele é estratégico, o medo não é ruim. Eu vi uma entrevista do Georges St-Pierre, da luta, né? Do UFC lá, né? Que ele foi campeão do UFC um monte de vezes e tal. Então, uma vez eu tava falando pra ele, que ele falou assim, cara, ele falou, não teve uma vez que eu subi no ringue que eu não tava com medo. Falou pra mim. Caraca, pô, não teve pra mim. Falou na entrevista. Falou, cara, não teve uma vez que ele subiu no ringue que não tava com medo. E por quê? Ele falou, cara, o medo me ajudava. Se eu não entrasse com medo, eu ia me expor demais, ia me abrir, ia tomar um soco e cair.
Então eu entrava cauteloso, eu entrava ligado o tempo inteiro, porque eu estava com medo. Então, é diferente daquele medo que te paralisa, do cara não conseguir nem entrar dentro do negócio, entendeu? Do cara tomou uma fechada, ele associa aquilo com aquela ansiedade, e aí pronto, ele fica com medo de competir, medo de correr, e aí pronto, ele já começa um processo patológico, entendeu? Então esse é o outro extremo da coisa, é o cara que tomou aquela pancada, assustou e travou, né? Então você tem as duas coisas ali. Naquele momento, o fato é que no momento esportivo, naquela hora que o cara tá na curva, um monte de emoção tá pegando ele. Aquela que tiver... O cérebro da gente funciona com competição de estímulo. Então, assim, aquela que tiver maior estimulação naquele momento é a que vai ganhar e vai pra cima. Veja, você tá num dia ruim, velho. Você tá lá, puta, um dia ruim, passou um cortado com o teu patrão, foi um saco, chegou um saco e foi correr no final do dia. Você tá morrendo de raiva naquele dia. E você entrou na pista com raiva. Com gente confiável ali. Né? A chance de você entrar numa curva e moendo e dar uma paulada até é alta pra caramba, porque você tá sem medo naquele dia. Ao passo tem outro dia, que sabe aquele dia que você não acorda muito bem, que você acorda meio mareado, aí você tá meio sonolência, não tá tão legal, você tá meio ansiosão, e aquele dia você vai correr também. Entrou na pista com mais medo. Você vai frear mais, não vai render tanto, vai ficar mais pra trás, vai ficar depois num processo se cobrando, falando, puta, devia ter corrido mais. Ou não, vai soltar ali a franga mesmo de uma vez. Entendeu? Então é uma combinação de fatores muito complexa o que leva o cara a fazer aquilo naquele momento. Frequentemente tem o estado emocional prévio do cara, tem oscilação de humor, tem características de personalidade, tem um momento, né, que ele está sentindo segurança ou não, tem técnica obviamente envolvida, né? Então eu tô confiante para entrar, não estou confiante para entrar. Tem a confiança que não é só sua, é em relação ao outro que está correndo. O outro é muito melhor que eu. Não vou entrar nessa curva porque eu vou me ferrar, ou vou entrar nessa curva com aquele cara louco, vai me fechar. Então, repara, é muita avaliação que o cara está fazendo naquele momento ali, entre as próprias emoções, as emoções do outro, a característica de personalidade dele. Olha a quantidade de coisa, a complexidade disso naquele que está interagindo naquele momento para produzir aquele comportamento que você está falando. Então, não tem uma resposta unívoca assim para isso. Tem fatores que vão favorecer mais ou menos. O autocontrole de todos eles, ele é um fator bastante preponderante, como eu estou te dizendo desde o começo. Na minha cabeça, autoconhecimento é o fundamental. Para tudo, assim. Autoconhecimento, de fato, é importante. A gente talvez, acho que nunca abordamos o tema com esse nome, né? Como Sim. Autoconhecimento, mas a gente já falou aqui em algumas edições do quanto é importante você, antes de entrar na pista, saber com quem você vai correr, quem são os teus adversários, né? Que pista que você vai correr, né? Ter mentalizado o traçado, né? E principalmente se autoconhecer justamente nesse Sim. ponto que você falou, do tipo, cara, não tô legal hoje, cara. Se eu vou entrar, vou fazer merda pra mim e pros outros, sabe? Não, hoje, cara, tô confiante, então vai dar certo. Perceber isso na gente mesmo, né? É um exercício fundamental, né? A gente vira e mexe e fala isso porque a gente acredita aqui no Kart Bus que muitos acidentes acontecem porque a gente negligencia esses fatores, né? Então, se for fazer uma análise de acidente, por exemplo, muito provavelmente é algum ato inseguro que o cidadão cometeu. Isso vale para qualquer coisa, né? Eu trabalho na indústria assim, acidente de trânsito assim, né? Qualquer coisa, se for analisar, vem sempre com um ato ali inseguro, o cara não pensou antes de fazer, o cara estava concentrado em outra coisa, né? Normalmente é isso. E faz todo sentido, né? A gente tem um amigo instrutor de pilotagem, né? O Christian Petkov. Ele deu alguns exemplos para nós aqui algumas vezes nos programas que ele gravou. Teve uma vez que ele comentou, cara, eu saí de casa, eu já percebi que não tava bem. Eu cheguei na pista, parei assim e pensei, puta, cara, não vou correr. Já tinha pago, já tinha feito tudo, já tava inscrito na competição, mas decidi não correr porque eu não tava legal. Eu sabia que se eu entrasse, eu não ia ter um bom desempenho e aquilo ia me deixar puto da vida, entendeu? Além de poder estragar a brincadeira dos outros, né? Isso é muito louco, né? Esse é um nível de maturidade animal, assim, né? Sensacional. O difícil, pensa no atleta profissional. O atleta profissional, cara, ele não pode se dar esse luxo. Olha, isso que você está falando é muito louco, porque é bem a fusão do que eu estava dizendo agora há pouco, assim, né? De uma maneira ou de outra, pensa assim, cara, o que esse cara faz? Puta, eu sou atleta, mas eu uso, além de ser atleta, eu uso o kart, que é, por exemplo, o cara que é atleta profissional. Então, o kart, eu sou atleta e o kart é minha profissão.
Aí o cara vai competir, só que o cara, veja, ele não usa o kart só como profissão, ele também usa o kart como válvula de escape, entre aspas, das emoções dele, da ansiedade dele, da raiva dele. Então, para esse cara, para mim, por exemplo, eu uso jiu-jitsu como uma válvula de escape da minha ansiedade hoje em dia. Entendeu? Eu já competi uma vez na minha vida, eu já fiz coisas como de outra forma, entendeu? Já usei de outra forma o jiu-jitsu, mas, predominantemente, ele é o meu lazer e é a minha válvula de escape. Então é um lugar que eu vou sabendo o tipo de experiência, repara o que eu tô te falando, o tipo de experiência que eu quero ter quando eu entro no tatame. O cara que vai pra pista, você, por exemplo, no final do dia, eu tô tensão, vou pra pista para relaxar minha cabeça. Você acaba lá de correr, vocês vão tomar cerveja de vocês ali no canto, falar de carro, falar de motor, de óleo. Pô, delícia, cara. Melhor rolê. Entende? Então, isso você está fazendo como uma válvula de escape para a tua ansiedade. Por isso que ela funciona muito bem. Agora, o cara que é atleta e está usando aquilo, ele não pode usar aquilo como válvula de escape de ansiedade. Ele tem que ter outras válvulas de escape de ansiedade. Ele tem que buscar outras coisas, outros direcionamentos para a ansiedade dele, outras formas de lidar com aquilo. Daí o autoconhecimento que eu estou te falando é tão fundamental. Porque se o cara misturou essa estação, e acontece, hein, bicho? Puxa, eu te falei, eu já trabalhei, já atendi atleta um monte de vezes, isso acontece um monte de vezes. Você está trabalhando com atleta profissional, principalmente. E o cara mistura a estação. O cara ele entra ali já com aquela raiva do dia dele e ele entrou, misturando aquela emoção naquela hora, que nem se chegar puto no seu trabalho e xingar teu chefe, entendeu? É uma coisa. Cara, que incrível isso. É isso, cara. Eu tô bravo, então eu posso te xingar, posso te falar uma bosta pra você não pode? Não, com entendeu? certeza. É isso? Nossa, cara. Daniel, veio um monte de atleta na minha cabeça que a gente. Veio um monte de atleta na cabeça que a gente vê fazendo merda na mídia aí, né, cara? Putz, mano. Puta, um monte, cara. Um monte. É isso. Mas essa mistureba, entendeu? Parte do que acontece é essa misturança. O cara vive aquilo e respira aquilo, e esporte tem essa coisa, né, cara? Esporte, como eu falei, ele cria um ambiente propício para você descontar tuas emoções. É um ambiente propício de expressão de emoção. Né? Ele mobiliza muita emoção. O esporte é muito emocionante. Ele mobiliza muita emoção. Né? Você mesmo porque você está levando teu corpo num extremo, muito forte. Né? Sim. Então, você está levando teu corpo num extremo. Então, essa coisa, o desgaste que você tem físico e coisas do gênero, né? Veja, por exemplo, no nosso cérebro, né, tem uma substânciazinha ali que controla ali a questão do nosso humor, que é a serotonina. Vou explicar de uma maneira muito genérica para ti aí. Por exemplo, a serotonina, no nosso cérebro, ela se liga em certos sítios ali, né? Isso chama teoria da fadiga central, né? Ela se liga em certos sítios ali, né? E competem por sítios de ligação com aminoácidos de cadeia ramificada. Quando a gente faz algum treino qualquer, né, que você, por exemplo, sei lá, um treino de musculação ou uma coisa assim, que você mobiliza esses aminoácidos, ou sei lá, você está muito tenso em algum lugar, você está mobilizando tudo isso daí, o que acaba acontecendo? Você desloca, o teu corpo começa a demandar aminoácidos em outro lugar, treino de pesos, por exemplo. Puta, o aminoácido sai dali e ele começa a puxar aminoácidos, porque ele está precisando de mais aminoácidos naqueles lugares para reconstruir aquela fibra muscular que está sendo degenerada. Nisso ele libera sítios de serotonina no seu cérebro, que esses sítios de serotonina aí favorecem que a serotonina vá, se liga, e aí promove o relaxamento. Então, é fisiológico, né? Literalmente, o exercício promove alívio da ansiedade. Literalmente. Por exemplo, essa é uma das teorias, né? A teoria da fadiga central, que demonstra isso de um ponto de vista biológico. Então, de novo, atividade física, cara, tem um potencial muito grande para mobilizar nossa emoção. O cara que está lá, super mobilizado emocionalmente, cara, rapaz, cara, se ele não entender, novamente, se ele não se conhecer bem, não souber como ele está usando, ou que função que o esporte tem na vida dele, o cara vai se misturar, o cara vai fazer merda, entendeu? E ele estoura a carreira dele, né? Ele vai destruir a vida dele, estoura a carreira. Tipo assim, é mais ou menos assim, amanhã eu tenho que estar no consultório. Cara, eu tenho que estar bem. Todo mundo tem problema, eu também tenho problema. Mas eu não posso chegar lá com uma cara de... Não, sobretudo eu tenho que ajudar o outro a estar bem, cara. Eu tenho que estar bem. Então, se eu não fizer por mim hoje algo para estar bem, se eu não tiver bons hábitos de vida para que modulem a minha cabeça para estar bem, eu falo para os meus pacientes, cara, a pílula que eu receito para vocês, entre aspas, é a pílula que eu tomo. É claro que sim. Tem a ver com você reconstruir um hábito de vida saudável em que o esporte está totalmente inserido. Não tem separação. Saúde mental, saúde física não tem separação. Você tem que estar... É uma coisa só.
tudo interagindo numa mesma direção. Se a gente falar então de nutrição e alimentação, vai mais longe ainda. Sim, cara, muito mais coisa. Isso, né? Pensando em tudo, um pouco do que você já conhece do automobilismo, Daniel, e o que a gente está andando falando aqui, imagina que tem um ouvinte nosso que se identificou com alguma característica ou com alguma... se identifica bem ou acha que perde a cabeça na pista, alguma coisa assim. O que você destacaria para ele desenvolver e se aprimorar, melhorar para que isso tivesse um resultado melhor como esporte? Ou seja, o cara que é estourado, ele tem que ter autocontrole, você acha que ele tem que... O que ele precisa desenvolver, assim? Putz, sabe qual que é? Óbvio, né? Acho que cada um vai puxar a sardinha pro seu lado, você vai falar, mas eu acho que não. E já te explico por quê. A primeira coisa que eu acho que eu ia recomendar pro cara é literalmente terapia. Por quê? Porque, veja, o que desenvolve... A gente vive numa realidade que, assim, é muito complexa. Cara, a gente já tem carro automático, carro sem direção. Tesla não tem direção nos Estados Unidos, entendeu? Então já tá transitando, já. Você entra lá, digita o GPS onde você vai, ele te leva. Então, a gente tá numa realidade extremamente complexa, a gente está dividindo espaço com um monte de coisas que a gente nunca imaginou que fosse dividir, tecnologia engolindo um monte de profissão, faculdade, nem se fala, a gente não sabe que tipo de aluno que a gente está formando mais, né, no futuro, né, o futuro está bem caótico, a gente está preparando com habilidades, formando ele a partir de outras habilidades que não só muito além do currículo acadêmico, né. A gente está vivendo uma realidade muito complexa, a quantidade de profissões que existe, escolhas que a gente é colocado desde muito cedo na nossa vida, tem que escolher o que você é, o que você não é, o que você quer, o que você não quer, desde cedo, fica te exigindo que você saiba tudo, e seja já uma criança de 3 anos que fala inglês e espanhol, entendeu? A gente está vivendo uma realidade muito complexa. Estou tentando trazer a complexidade da realidade para você entender isso daí. Veja, como é que eu vou lidar com todas essas escolhas? Tudo isso está na cabeça do seu atleta também. Percebe? É isso tudo pesando na cabeça dele o dia inteiro, as coisas que ele não sabe resolver. Então, hoje em dia, acho que a coisa da psicologia, como uma profissão contemporânea, né, antiguinha, nem tão antiga assim, mas nem tão nova assim, né, mas hoje, na atualidade, cara, é o padrão ouro para você desenvolver autoconhecimento, vai favorecer a você saber e conhecer suas ferramentas. Cara, eu vou te dar um exemplo que eu ouvi num vídeo, um comercial do YouTube, eu odeio comercial do YouTube, cara. Eu assisto uns vídeos lá de musculação e nutrição, que eu gosto bastante. E, cara, eu tava assistindo umas coisas, de repente eu assisti lá um cara que entrou, eu vou lembrar o nome dele aqui, Pedro qualquer coisa, Pedro alguma coisa. Sensacional o vídeo do cara, eu já até me matriculei no canal dele lá, tô até assistindo mais os vídeos dele. Mas ele deu um exemplo de uma vivência que ele teve, que me botou para pensar. Ele falou que numa empresa americana que ele trabalhou, ele estava contando, ele falava assim, que o cara sacou vou resumir bem a história, o cara sacou um saco de pedrinhas que pareciam diamantes. E ele falou assim, olha, aqui você tem várias pedrinhas que são falsas e você tem um diamante que vale $300 mil. Quem achar o diamante aqui no meio, jogou na mesa assim, ó, quem achar o diamante aqui no meio ganhou. Tipo, aquilo foi um negócio, todo mundo olhando aquele monte de pedra, tentando discriminar uma pedra da outra, e as pedras eram todas iguais, e você nervoso ainda, fica tudo mais igual ainda, né? Então você tentando olhar aquelas pedrinhas para tentar achar, ele não ganhou a pedrinha, mas aí no final do exercício todo, né, o dono lá, o patrão dele colocou para ele, falou assim, veja, a lição de moral foi essa, né? Você tem que aprender, veja, você não tem um diamante na mão, ele falava, para você aprender a diferenciar o que é um diamante. Você tem que primeiro aprender a diferenciar o que é um diamante para depois você conseguir selecionar o diamante no meio de um monte de pedrinhas dessas. Primeiro você tem que conhecer o que é um diamante. Depois você olha para essas pedrinhas e daí você fala para mim o que tem nessas pedrinhas, qual delas é um diamante. Você não vai ter um diamante na sua mão para você fazer isso antes. Você primeiro precisa aprender. Então, na minha cabeça, a psicoterapia e informação tem esse papel. Tem o papel de você saber ter o crivo na cabeça. Quem sou eu? Cara, o que eu espero da vida, o que eu quero, das experiências que eu quero buscar. Quais experiências são altas dessas daqui? Isso é muito louco, cara. Quais dessas experiências que eu falei, esse monte de complexidade que a gente está lidando, quais dessas eu quero? Esse é o ponto que a galera não se liga. Terapia vai ajudar o cara a fazer isso, cara. A te dar crivo pessoal, descobrir qual é o teu crivo para pegar as coisas na vida. Sabe por quê, cara? Assim, ó, senão o cara não seleciona. O cara, ele olha um monte de coisas e como ele não sabe quem ele é, ele acha que ele tem que escolher. E ele confunde coisas, ele mistura estações. A realidade é muito complexa, vai exigir muito mais de você. Se você não tiver autoconhecimento, não souber quem você vai escolher errado. É simples assim. Entende o que eu quero dizer?
Então, na minha cabeça, a primeira coisa que um cara desse tem que ter a terapia por causa disso, cara. Desculpa, eu falei pra caramba pra explicar isso, mas é isso. O cara tem que saber quem ele é e como ele tá usando o esporte na vida dele. Aí sim, que papel o esporte tem na minha vida? Puta, eu acordei hoje meio mal, então vamos lá. Puta, eu acordei meio mal hoje e eu vou ter que correr. Não tem alternativa. Hoje eu vou ter que correr. Eu tenho um campeonato, eu não gostaria de perder esse campeonato, eu vou ter que correr. Qual é o mindset? O que eu tenho que trabalhar na minha cabeça para poder chegar lá? Tem um livro, vocês que são do kart, cara, tava até lembrando ele aqui, é um cara chama Patrick Cohn, C-O-H-N. Ele tem até um site, acho que Racing Psychology, cara, né? Racing Psychology. Ele fala lá sobre habilidades mentais pro kart. Né? Ele tem um livro falando sobre esse tipo de coisa. Então, é isso que eu estou dizendo. Se você pensar, por exemplo, nesse sentido, é muito interessante. O que tem a ver com isso? Tem a ver com, olha, qual é o mindset? O que eu tenho que pensar? Que tipo de pensamento vai me ajudar a competir hoje, mais tarde? Mais que isso, cara, que emoção, que experiência que eu tenho que estar vivendo para eu entrar inteiro dentro do kartódromo. Esse é o ponto. Então, veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem idiota, mas muitas vezes é aquela música que o cara está colocando. Sabe, o Marcelo esses dias mandou pra mim um vídeo. Marcelo, me desculpa, eu vou dar o exemplo dele que eu achei sensacional. Boa. Cara, ele entrou, né? Ele entrou comigo ele mandou, eu tava aqui em casa, ele mandou pra mim, falou: Dani, eu fui com a minha caravan pra São Paulo, cara, curtindo o YouTube, entendeu? Dirigindo na Bandeirantes, assim, ó, com a caravan. Cara, aquilo é uma experiência emocional com o carro. Aquilo te conecta, aquilo dá vontade de você correr, dá vontade de você acelerar, cara. Entendeu? Ele não estava acelerando, né? mas ele gravou, ele filmou ele naquele momento, pilotando, ouvindo aquela música. Cara, aquilo é sensacional, é aquela experiência que você quer procurar. Então, muitas vezes, o que você tem que tentar estimular na cabeça das pessoas é a experiência. Então, cara, qual é aquela música que você vai colocar que vai te trazer aquela sintonia, por exemplo? Né? Para você entrar na pista mais leve. Qual é o tipo de pensamento que você vai alocar ali, né? Para entrar na pista mais leve. Né? Isso é legal. Então, acho que tem a ver com isso, com você, sabe, fazer esse é o trabalho mental. Isso que diferencia um atleta de ponta, não só um atleta de ponta, um grande investidor, se você pegar o mindset desses caras, ele é todo assim, cara. O cara sabe exatamente o que ele quer, para onde ele quer, ele tem um bom hábito mental, ele alimenta a cabeça dele com a coisa certa. Então, tem a ver com isso. Psicoterapia é uma experiência, mais do que acima de qualquer coisa. Psicoterapia, a gente fala disso lá no Instituto o tempo inteiro. Né? Psicoterapia é uma experiência, o cara vai entrar ali, ele vai se conhecer. Ela tem que ser uma experiência com você. O que você vai viver dentro do contexto de terapia com o seu psicólogo? Esse é o ponto, é isso que você tem que procurar. Uma experiência que vai dizer algo sobre você, que vai te fazer uma diferença, vai levar você a pensar diferente aquela realidade e a buscar outras experiências diferentes sobre aquela realidade. Cara, isso é muito óbvio, profundo, nem todo mundo. Não é tão fácil assim. Falar é bem fácil, né? Na prática, tem muita peculiaridade, muita individualidade que a gente tem que levar a pessoa a perceber. Mas é bem por aí que a coisa anda, sabe? O escopo geral é esse, sabe? Isso é muito profundo, cara. É impressionante isso. Muito legal. A gente tem um amigo que é o Kleber Electric, Kleber Barcelos, e ele deu um depoimento para nós numa das edições para trás aí, em que ele comenta que 80% do preparo dele é mental e 20% é físico. Cara, quando ele falou isso, explodiu uma cabeça assim, cara, porque ele encontrou essa relação, né, que funciona para ele, obviamente, né, para outra pessoa pode ser um pouco diferente, pode ser mais físico do que mental, enfim, a relação dele de nível de preparo mental e físico é esse, 80-20 pro mental. Eu achei impressionante porque é muito distante uma da outra, né? E eu imagino que esse preparo dele seja exatamente nesse ponto que você mais comentou no papo aqui, do autoconhecimento, né? De você estar se preparando, né? Mentalizando, se planejando, né? Dentro da tua cabeça o que você vai fazer, né? Como é que você vai treinar, né? Se preparando para as diversas situações que você pode enfrentar durante uma corrida, né? É impressionante isso, né? É bem interessante esse lance. E como a nossa mente, né, cara, ela pode mudar todo o jogo, né?
pode mudar tudo, assim, né? Assim, cara, isso é fato, cara, assim. Cara, e a gente que trabalha com isso direto, é muito louco, assim, de você ver, Bruno, sabe o que é? A mente da gente, cara, de qualquer doença que você pode ter, cara, a doença mental, ela é infinitamente, assim, ó, a mais incapacitante, cara. Porque, cara, é o poder que a coisa tem, você tá vendo que não tem nada ali, mas a tua cabeça tá com aquele pensamento rígido, fixo, mandando mensagem, você não consegue, a sensação é tão ruim, que você não consegue sair dali. Então, a gente convive com isso cotidianamente, né? Com o problema de saúde mental, né? Aquela pessoa que está realmente muito... Então, a sensação é muito ruim. O cara que está nesse estado, a sensação que ele vive é muito ruim. Então, sim, ela debilita demais a pessoa. Então, eu estou falando de um mindset positivo para você aqui, né? Do que seria o mais adequado. Pessoas que têm um alto rendimento de vida, se você pegar os estudos da OCDE, né, as pessoas que são mais bem-sucedidas na vida, né, sucesso na vida, está ligado praticamente a alta abertura e alta realização. São características de personalidade. O cara se abre para experiências novas, é criativo, pensa fora da caixinha, e o cara tem a organização, o comprometimento suficiente para realizar aquilo, transformar aquilo em algo bom. Então, são duas características de personalidade que estão associadas a alto rendimento de vida. E também rendimento, por exemplo, acadêmico e tal, né? Então, o que acaba acontecendo? Tem muito a ver com isso. A gente viver os dois extremos, né? O cara que está muito saudável e que consegue produzir, fazer, render algo na vida dele, né? E tem aquele mindset vencedor assim mesmo, né? Muito louco, né? E o cara que tem... e o cara que não tá, o cara que fica tão fixo numa ideia, tão rígido, e esse é o ponto. Rigidez é a marca de qualquer tipo de psicopatologia. Sempre que você está rígido demais numa posição, aquilo vai te engessar. É claro que o extremo de lá também não é bom, não, né? Só muito flexível para tudo também não é tão legal. Não fixa nada. Mas a rigidez excessiva é um dos fatores predominantes, assim, né? Mais comuns de vulnerabilidade para transtorno mental. Então, cara, assim, é delicado, né? Esse exercício de flexibilidade é o exercício que a gente tem que fazer cotidianamente. Se você pegar, sei lá, cara, eu vi uma palestra do Arnold Schwarzenegger. Porra, você vê o cara falando, é uma coisa sensacional. A gente que é psicólogo, a gente gosta muito... Cara, eu aprendo muito, né, da vida das pessoas, né, isso é muito legal. Desde aquela senhorinha que você atende, que tem aquela vivência, aquela história linda, assim, que você fala, caramba, né, ou sofrida muitas vezes, você fala, nossa, superou tudo isso, né, cara. Sim. Como eu sou frangote, né, cara, essa senhorinha aí arrebentou, né, eu franguinho aqui, né, cara. E até, tipo, outras experiências. Acho que, por exemplo, essa palestra do Schwarzenegger que eu estava te contando, né? Acho que minha profissão me coloca de frente com essas coisas o tempo inteiro, né? Então, pensa, por exemplo, o cara... ele estava falando numa palestra, já viu a palestra dele que ele fala que ele odeia o plano B? Não. Cara, tem uma palestra dele que ele fala, eu odeio o plano B. É sensacional. Dentre outras coisas, o que ele fala assim? Ele fala, olha, por que eu odeio o plano B? Porque, cara, o plano B vai tirar a tua energia do plano A, porra. Então, assim, você tem que botar energia no plano A. Você quer o plano A, você tem que estar no plano A. Ele falou, cara, quando eu tava lá ele é polonês, né? Acho que se não me engano é polonês. Quando ele tava lá no país dele, ele falava assim, cara, eu tenho que ir pra América. Meu pai o pai dele cobrava eles. Cara, o pai dele cobrava eles a comida que eles comiam. E ele, em vez de ele deprimir e falar, ai meu Deus, que coisa, ele falou, cara, eu quero sair daqui logo, vou sair dessa casa. Ele agradece ao pai porque ele fala, meu pai me motivou a sair logo de casa, tocar minha vida. Meu pai me motivou, dá uma olhada. Ele leu isso como motivação. Sensacional, né? É um mindset, é a cabeça do cara, né? Então, ele falou, meu, quero ir pro Estados Unidos. Cara, é isso, é mindset vencedor. Quero ir para os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos as pessoas vivem? Cara, bodybuilding é o ó lá hoje. Então eu vou treinar que nem um maluco. E ele fala, cara, eu não vi a hora eu acabava um treino, eu não vi a hora de chegar outro dia para dar mais um treino. Eu não vi a hora de fazer mais uma mesa de supino, eu não vi a hora de fazer treinar braço de novo, porque eu queria muito aquilo. Então ele não tinha plano B, ele tinha o plano A, ele ia fazer aquilo. Nossa, é isso. Então eu acho que cara, é sensacional. Você vê a força mental que esse cara tem, né? Se manter focado, não é que o cara não rala. Rala pra cacete, né? Se ferra pra caramba, óbvio que sim. Mas o foco faz o cara ser bem sucedido, né? E a gente tá numa sociedade que só joga a gente pra baixo, né, cara? Eu tava ouvindo a pregação de um pastor que eu gosto bastante umas semanas atrás, e ele comentava exatamente isso, de você bem clichê aqui, né? De você não enxergar o copo meio vazio, né? Você enxergar o copo meio cheio. Concentrar o teu pensamento em coisas que te façam avançar, né? Porque muitas vezes a gente
coloca pra nós mesmos, né? Palavras de derrota, palavras que não nos fazem avançar, né? Então ele falou nesse contexto, assim, né? E ele comenta muito sobre metanoia, né? Que é o lance de você ter a ação, né? De mudar de ideia, mudar de pensamento, mudar de ponto de vista, né? Para um ponto de vista que te faça avançar de fato, né? Pô, é um exercício interessante, né? Mas não é fácil, não. Cara, é um exercício diário. É um exercício diário, cara. E é bem isso. Ele é um exercício diário. O exercício de saúde mental, a gente fez agora no primeiro mês do ano, a gente fez um exercício no Instagram, né? Então a gente fez era uma brincadeirinha que a gente fez lá no Instagram do Instituto, que era assim, você tem que ir lá e publicar lá o que te fez feliz hoje. Então, isso pra quê? Pra você voltar a ter um olhar pra isso. Então, esse é um projeto que a gente tem lá. Cara, se você todo dia, você tem um monte de motivos pra não estar bem, beleza? Então, veja, se você tá hoje e tenta hoje, a ideia era essa, né? Fazer o cara parar e pensar, caramba, de tudo que eu fiz hoje, o que eu fiz pra mim? Pra que eu estivesse feliz hoje? E pro cara, repara, isso tem a ver com mudança de mindset. Você chama a atenção da pessoa, do cara, pra que ele preste atenção em algo que faz feliz pra ele. Se o cara consegue perceber essas nuances do que faz feliz, cara, ele para de ficar sempre se avaliando mal, sempre achando que tudo tá ruim, sempre achando que é uma droga. Então, ele trabalha na contramão de uma má tendência. E é legal, você falou da questão do pastor e tal, é bacana que vocês tenham valores religiosos e tudo, porque assim, tem a ver com a vida isso. Sabe o que acontece, cara? E tem a ver com essa realidade de Facebook e Instagram, beleza? Que as pessoas gostam de aceitar, comprar essa realidade de maneira gratuita. Uhum. Então, as pessoas vivem mais no mundo virtual do que no mundo real, né? Então, beleza. O que acaba acontecendo? As pessoas vivem num mundo de aparência. Eu tenho que ter. Se eu não consigo ter o que o outro tem, ou lograr o que o outro logra, eu não consigo ser feliz. Então, o cara faz a ponte de que felicidade tem a ver com aquilo que ele tem que consumir, com aquilo que ele tem que comprar. E a sociedade faz questão de vender isso. Sim. Então você perde a referência de valores, cara. Você inverte completamente os seus valores. Você passa a buscar em outras coisas. Isso te adoece. Porque, grana, ou sei lá, estabilidade financeira, coisas do gênero, cara, em 90% da população, ele vai e vem. Você tem momentos que você tá melhor, tem momentos que você tá pior, tem momentos que assim a coisa vai. Se você for depender disso pra ser feliz, pra se sentir feliz, caraca. Então, veja, tem a ver com isso. Qual é a tua busca de vida? Quando o Schwarzenegger estava comprometido com o bodybuilding, sei lá o quê, cara, ele estava comprometido com uma coisa, não importava, não tá importando se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, ele queria fazer aquilo. O Ronnie Coleman, que foi o maior fisiculturista da história, você vê ele falando, por que você treinava? Por que você treina, Rony? Porque eu ganhava academia de graça. Mano, o maior fisiculturista da história, cara, não tem um cara maior do que ele na história. Você vê definição, condicionamento, o cara é sensacional. E o cara olha pra tua cara e fala assim, pô, por que você sempre treinou? Porque enquanto eu competia, eu não pagava academia. Ele competia pra não pagar academia, cara. O objetivo do cara é não pagar academia. O cara era policial, cara. Vai falar que o cara tá errado, né? Não tá, né? Não tá, claro que não. É foco de vida, claro que não. Ele faz aquilo é muito maior, aquilo é pra vida dele. Entende? Quando chegam pra mim e falam assim, pô, Daniel, você treina musculação, tarará? Treino. Você controla a tua alimentação? Controlo tudo, peço tudo que eu como. Puta merda, por que você faz isso? Cara, você treina regularmente, você não perde um treino? Não. Mas por que você quer ficar bonitinho? Você tá casado, tem filho? Eu falo, não quero ficar bonitinho pros outros. Isso é pra mim. Eu não faço pra mais ninguém, eu faço pra mim, pô. Sim. Quando eu entro na academia é o meu momento. Quando eu entro no tatame é o meu momento. É pra mim, é pra eu ter saúde, é pra no outro dia eu sentar na frente do paciente, olhar pra cara dele e falar, cara, eu tô feliz. Tem a ver com isso, repara. Então, o que te faz feliz? Acho que essa é uma busca constante de vida. Repara, a gente começou na competição, a gente começou falando de corrida e do papel que a corrida tem na sua vida. Mas na minha cabeça, cara, esporte tem que te trazer essa sensação. Acima de qualquer coisa, tem que te trazer essa sensação. É tudo sabe? Menos sobre a corrida, né? Tem potencial que pode trazer isso. Né? Legal, gente. A corrida te traz isso. Já, cara, estamos estouradaço. Daria pra ficar aqui 18 horas conversando. Esse assunto é fascinante, né? Mas, ô Daniel, mas assim, só pra pegar mais um pouquinho do teu tempo aí, a gente tava falando de indicações, né? Indica aí alguma coisa, algum filme, algum livro que a galera, que você acha que vale a pena a turma dar uma aprofundada, além de procurar uma terapia.
Olha, eu acho assim, ó, é difícil você pegar um livro que não seja tão técnico, né? Que ele seja técnico o suficiente para te transmitir um conhecimento, sei mas lá, que tenha uma linguagem. Tem um livro do meu pós-doc, cara. Cara, tem dois caras que são sensacionais, que é o Afonso Machado, que é brilhante, atualmente brilhante, talvez hoje que é um dos maiores nomes da psicologia do esporte no Brasil, Afonso Machado. É um grande amigo meu, tive o prazer de ser orientado por ele na Unesp, lá no meu pós-doc também. Cara, ele tem um livro que ele publicou 2 anos atrás, não, foi ano passado que ele publicou, junto com o Rui Gomes, que é também um grande amigo meu lá de Portugal, sensacional. Chama Psicologia do Esporte, da Escola à Competição. Nesse livro, cara, Psicologia do Esporte, da Escola à Competição, ele traz conteúdo técnico, né, e de psicologia do esporte, bem voltada para essa questão, e ele fala desde essa coisa mais recreativa até a coisa competitiva. Então pega todo esse inteirinho que a gente discutiu aqui. Eu acho que ele é um livro, é um livro legal para quem está a fim de ler sobre esse assunto. Tem a referência do Kart, que eu te passei, que eu acho que também, esse cara é sensacional. Aqui, já peguei aqui. Que é sensacional. Patrick Vocês pegaram aí a indicação dele. Sim, Race Psych. E tem, eu te falo assim, assiste saiu agora o Ford versus Ferrari, né? Aquele mindset do Ford, né? Sensacional, né? Porra, lindo. Cara, Cara, já assistiram, não tem tanto a ver com corrida de carro, mas tem a ver com corrida de moto. Vocês assistiram o seriado da Harley Davidson, que o History produziu? São 3 episódios, cara. Já assistiu esse seriado? Não vi, não. Que conta a história da marca. Também não vi completo, não. Cara, é sensacional aquele seriado da Harley Davidson, ele é sensacional. Você vê a forma como os caras foram conduzindo, não só a indústria, né, mas acho que principalmente o mindset das corridas. Né? O cara mais doidão que corria lá, né? Acho que era quem corria era o Davidson, né, que corria. Cara, é muito legal. A forma como o cara reage, assim, o jeito do cara entrar na pista e peitar os outros para poder competir, era um negócio. Aquilo acho que vai trazer um pouco desse mindset, cara, que a gente está discutindo. Tem aqui, um filme. Você falou desse filme, eu lembrei de um filme que está na Netflix também, que chama Trucker. Que é o... Não sei se vocês assistiram, é um filme acho que no final dos anos 80, cara. Não é novo, não. E o cara, ele decidiu que ele queria montar um carro, fazer um carro para brigar de frente com as outras empresas mesmo. Então ele montou um carro totalmente estiloso, assim, que era o Trucker. O Tucker, desculpa, Tucker. Putz, cara, sensacional. Mostra bastante o foco da vida do cara, assim, cara. A gente falou bastante disso, né? É legal, o filme é bacana. Lembrei, só abrindo um parênteses das tuas indicações aí. Beleza, gente. Eu acho que assim, posso aproveitar só para citar mais um filme. Tem um que eu não me recordo o nome agora, mas é muito bom, sobre a história de um cara que tem como foco da vida dele, é uma história real, bater o recorde de velocidade em motocicleta, né? E o cara já velho consegue finalmente ir para os Estados Unidos e fazer bater esse recorde. Esse recorde perdurou por muito tempo. E é muito interessante também. Eu vou tentar descobrir o nome e comento aqui com vocês. Legal. Eu já ouvi essa história em algum lugar, cara, também. Não me estranha essa história aí, cara. Legal, gente. Excelente. Vamos chegando no final aqui. Rei, obrigado aí. Show de bola. Daniel, sensacional. Obrigado também. Deixa os teus contatos aí, site e tal, pra quem quiser. Sei que você produz um podcast também. Deixa aí o jabá pra turma. Cara, a gente está... O nosso site, né, cara, é nexuipa.com.br, Nexo Instituto de Psicologia Aplicada, Nexuipa, né? Então, para quem quiser lá entrar e dar uma olhadinha, tem o Instagram também, né, do Nexuipa também lá, né? E quem quiser, poxa, curtir, vai ser um tremendo prazer estar lá junto com a gente lá, né? E, enfim, se inteirar um pouco do que a gente está fazendo. Cara, também a gente tem o nosso podcast. Na verdade, nosso podcast bem mais novinho que o de vocês. A gente começou esse ano aqui, né, a produzir um podcast aí. A gente tem lá alguns conteúdos interessantes que a gente produziu. Produziu algumas coisas sobre sexualidade, produziu algumas coisas sobre a volta às aulas, né, que teve agora aí, né, recentemente. E sobre saúde mental. Esse projeto que eu falei para você de saúde mental aí, também foi no primeiro podcast que a gente falou, que a gente fala sobre saúde mental, felicidade, um pouco dessas coisas que a gente estava discutindo aí, sobre o que traz felicidade para as pessoas, assim, né? Então, acho que é legal. O podcast está sendo uma experiência bem legal de fazer. Pô, a gente tá... Louco, acho que em tudo que a gente faz, legal. Feliz demais de tá fazendo, né? Isso é legal. Gostoso estar aqui, cara. Eu agradeço demais a oportunidade. Foi um prazerzão, cara. Pô. A gente que agradece. Show de bola. É isso aí. Então, se você gostou, já sabe, né? Dá aquela compartilhada nesse conteúdo aí para 112 amigos. Passa para aquele teu amigo mais esquentado, aquele teu amigo que tá meio
Jururu aí, passa conteúdo pra frente, certamente ele vai gostar. E é isso aí, a gente se vê na próxima edição. Valeu! E a bandeira quadriculada preta e branca agitada. Encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site card.bus e interaja conosco nas redes sociais.